Olá, bem-vindos em sala e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, muito falado ultimamente, que é a saúde mental do aluno. E uma outra questão que vamos tratar é como a escola pode ajudar a evitar que alguns transtornos se instalem na vida do aluno. Quando falamos de saúde mental na vida do aluno, estamos pensando num aluno que possui condições de se relacionar consigo e com os outros, consegue resolver conflitos de maneira saudável, sente alegria, sente tristeza, fica frustrado, mas consegue lidar com os sentimentos de forma positiva, consegue observar a realidade que o cerca e tirar proveito das situações que ele vive. Este é um aluno que tem uma saúde mental boa e vai conseguir desenvolver as habilidades, vai conseguir desenvolver a resiliência necessária para viver com tranquilidade e com saúde. Como que a escola pode ajudar a evitar que alguns transtornos se instalem? Então, o professor tem um papel fundamental. Qual é o papel do professor? Ele é observador. A sala de aula é um lugar estratégico para observar algumas mudanças de comportamento significativas e que podem indicar algum comprometimento mental, algum comprometimento emocional que pode se tornar um transtorno. Então, o que o professor vai observar? O aluno muitas vezes vai demonstrar algumas reações, alguns comportamentos muito diferentes daquilo que ele sempre apresentou. Por exemplo, o aluno é sempre muito responsável com as coisas escolares, sempre preocupado em cumprir com as responsabilidades que lhe são solicitadas, mas num determinado momento ele passa a demonstrar um certo descaso com as coisas da escola, começa a faltar demais, começa a pedir para sair da sala o tempo todo, demonstra uma irritabilidade, não entrega trabalho, começam a aparecer os conflitos no grupo em que esse aluno está inserido, porque ele deixa de entregar aquilo que é responsabilidade dele. Então esse é um indicativo importante. Um outro indicativo importante tem a ver com a forma como ele se relaciona com seus pares. Normalmente é um aluno que se relaciona de forma tranquila, mas de repente começa a demonstrar irritabilidade, agressividade ou se fecha, para de conviver com o grupo. No intervalo, a escola, os inspetores observam que aquele aluno antes tinha convivência social e agora escolhe ficar sozinho. Então, é um outro indicativo importante. Uma outra questão importante também é quando esse aluno nunca apresentou dificuldade em respeitar a hierarquia da escola, respeitar a autoridade das pessoas da escola, o professor, o coordenador, o orientador, o diretor, e de repente começa a querer extrapolar as regras, querer mudar as regras. Então ele começa a questionar demais, a responder quando ele é chamado a atenção por algum assunto, por alguma postura inadequada. Só que esse aluno nunca fez isso. Esse também pode ser um indicativo de que esse aluno não está bem, né? O que o professor deve fazer? Ele deve comunicar a equipe de apoio, que é a orientação educacional, que é o coordenador pedagógico ou a direção, e solicitar ajuda. Normalmente na escola os professores vão observar alguns transtornos relacionados à ansiedade, à depressão, ao pânico, que nós temos visto com muita evidência dentro das escolas, uma tristeza excessiva que nunca passa, certo? Esses transtornos é que o professor vai observar e ele vai comunicar quando ele achar que precisa. Alguns outros transtornos, como os do neurodesenvolvimento, normalmente a família já traz essa informação para a escola. O que podem ser esses transtornos do neurodesenvolvimento? Algumas síndromes, às vezes a deficiência intelectual, o déficit de atenção e hiperatividade. Esses transtornos, normalmente a escola, a família já tem conhecimento,
né, já passou por outras realidades escolares e a outra escola já sinalizou, a família já procurou ajuda, então esse aluno já tem um acompanhamento de um profissional e a escola tem como obrigação fazer as adaptações necessárias na rotina desse aluno para que ele consiga ser avaliado e ele consiga ser acompanhado com o respeito que ele merece. Só um exemplo, né? Depois a gente pode pensar em um outro vídeo sobre isso, mas com relação ao déficit de atenção, existem algumas adaptações que são muito tranquilas e são muito simples de serem feitas. Por exemplo, esse aluno não ficar nos corredores, em carteiras próximas a corredor, janela, quando o professor estiver falando e observar que esse aluno teve um desvio de atenção, tocar nesse aluno, chamar pelo nome, né, de forma muito discreta. Isso tudo ajuda o aluno a retomar a atenção e não perder tanto da aula, né? Às vezes deixá-lo fazer avaliação ou uma atividade mais complexa, mais longa, fora da sala de aula, também é uma possibilidade. Então, nós, enquanto escola, temos que ficar atentos aos transtornos relacionados ao comportamento, à ansiedade, à depressão, né? Essa tristeza excessiva, às vezes transtornos de alimentação, a anorexia, a bulimia. Você vê que aquele aluno o tempo todo sai e às vezes a gente escuta nos corredores outros alunos contando que aquele aluno às vezes vai para o banheiro e provoca um vômito, né? Quando a gente ouve isso, a gente não pode fingir que não ouviu, a gente não pode esperar as coisas piorar. É sempre bom comunicar, principalmente a orientação educacional, que vai conversar com esse aluno, vai chamar a família e vai entender como pode ajudar efetivamente esse aluno. Eu espero que, em poucas palavras, essas dicas tenham servido, tenham contribuído para a sua rotina escolar. Aguardo vocês no nosso próximo encontro em sala. Até mais!